Estás lá? Ótimo. Exato, estamos aqui, já estamos em direto. Pela graça de Deus, acho que a rede hoje está ótima, está maravilhosa, melhor do que ontem. Pronto, pessoal, nós estamos ao vivo. Obviamente que não comunicamos a tempo essa mudança de horário quanto à live, mas era para ser transmitida ontem. Tivemos alguns problemas por cá e estamos a transmitir esta live hoje. Lembrando que esta será a terceira parte da nossa série 1888, a problemática, ontem e hoje. Então, esta é a terceira parte da nossa live e queremos agradecer desde já. Deixa eu ver se eu partilho aqui o link, algumas já estão solicitando. Queremos agradecer desde já ao irmão Zanella, que tem estado sempre pronto, tem estado sempre disposto para brindar-nos com esses conteúdos preciosos. Irmão Zanella, mais uma vez, boas-vindas. Irmão Maurício, eu me sinto muito honrado pela sua gentileza em nos convidar e queremos agradecer ao irmão, agradecer a Deus e a todos aqueles também que vão participar junto desses momentos, a bem de que nós possamos aprofundar mais o nosso conhecimento do plano da salvação, da realidade do que o cristianismo está assim vivendo, e principalmente neste tema de hoje, é um tema que faz o nosso coração pulsar de muita alegria e muita admiração pela grande bondade do nosso Deus. Qual será o nosso tema hoje? Nós hoje vamos falar a respeito do que aconteceu com a família de Deus. Ok, ótimo, eu já estou ansioso. Perfeito, então, enquanto o irmão Zanella prepara aí o conteúdo, nós vamos para uma trilha musical e voltamos já daqui a pouco. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti, por ti opera a sua mão, Deus cuidará de ti, Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti.
ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia, proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Nos teus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, e cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia, proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. O que é mister te pode dar quem cuidará de ti. Nos braços seus te sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia, proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Ótimo, ótimo. Estamos de volta, então. Boas-vindas a todos. O irmão Alvide vai preparando aí já o PowerPoint. Eu não sei se está pronto aí. Está pronto? Uhum. Exato. Então, enquanto o irmão Alvide prepara-se, eu vou estender aqui as boas-vindas aos que nos acompanham. Boas-vindas a todos. Aproveito e saudar ao nosso amigo Sukina Kididi, seja bem-vindo. Ana Ribeiro, muito bem-vinda. Liliane Ramos, qual é o nome do grupo? Nós mandamos o link, vocês podem acompanhar este grupo com mais calma. Márcia Cipital e todos os outros que virão nos acompanhar. Perfeito, nós estivemos na parte 1, parte 2, e agora temos aqui a parte 3, e o subtema de hoje será Família de Deus, ou participantes da Família de Deus. E vamos conceder então todo o tempo agora para o nosso ancião Alvide Zanella. Muito bem, mais uma vez, um bom dia a todos. Esperamos que vocês também ali na Angola estejam tranquilos e em paz com o nosso Deus. Nós gostaríamos também de agradecer o convite que nos está sendo feito e também agradecer ao nosso Deus pela oportunidade de nos conceder a bênção de nós estarmos partilhando um pouco do conhecimento que Ele vem
trazendo para a sua igreja desde 1888. Então, nós hoje vamos tratar exatamente deste tema aqui. O que é que aconteceu com a família de Deus? Aquela divina família que originalmente foi sempre composta pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, os três dignatários que sempre foram aqueles, entende, em nome deles que todos os cristãos são sempre batizados. O nosso tema é exatamente desenvolver esta ideia. O que é que aconteceu com o trio celestial? Como é que o número dos seus componentes se multiplicou? Ellen White, ela tem esta recomendação, ela diz o seguinte: quando quisermos um profundo problema para estudar, fixemos as nossas mentes sobre o mais maravilhoso fato que teve lugar na terra ou no céu, a encarnação do Filho de Deus, ou seja, quais foram as consequências, os resultados da união da natureza humana com a natureza divina. É exatamente o tema que nós hoje vamos tratar. Nós tivemos a preparação para esse tema no último encontro que nós tivemos, quando nós estamos falando exatamente o que é que aconteceu, entendeu? O que significa estar em Cristo, o que significa aquilo que aconteceu no ventre de Maria, quando a natureza humana se uniu com a natureza divina. Então, nós vimos que o Adão, quando ele foi criado, todos os seres humanos estavam em Adão porque formavam uma unidade corporativa com ele, e ele, entende, vamos dizer assim, abrangeu e representou toda a humanidade, ainda que, logicamente, a maior parte, se toda a humanidade toda ainda não tinha sido, assim, não tinha vindo ainda a respeitar. Porém, todos estavam em Adão, e porque formavam uma unidade corporativa com ele. E o mesmo aconteceu também com todos os humanos quando eles estavam objetivamente em Cristo. Então, tanto Adão, o primeiro Adão, como o segundo Adão, formaram unidades corporativas com toda a humanidade, porque toda a humanidade estava lá, tanto em Adão como também em Cristo primeiramente, objetivamente. Porém, quando um de nós aceita Jesus como seu Salvador, nós também passamos a estar em Cristo Jesus subjetivamente, ou seja, tivemos a nossa experiência de aceitar a Jesus, que ele viva, para ele viver dentro de nós. Então, no ventre de Maria, em Jesus, uniu-se a natureza divina, que Jesus Cristo já tinha, com a natureza humana pecaminosa que ele não tinha. Então, nós vemos por aqui entender que Jesus Cristo, então, também passou pelo novo nascimento. Só que o novo nascimento dele foi o inverso do nosso. Nós, quando vamos ao novo nascimento, nós unimos a natureza humana pecaminosa que nós já tínhamos com a natureza divina de Cristo. E Jesus Cristo uniu a natureza divina que ele já tinha com a natureza pecaminosa que ele não tinha. Então, nós passamos pelo novo nascimento, e Jesus Cristo também passou pelo novo nascimento, porém de uma forma inversa à nossa. Nós todos estávamos na natureza humana de Jesus, e foi isso que nós vimos na última apresentação que aqui foi feita. Nós, dessa forma, nós somos unidos à divindade, e esse tema, ele é um tema que ainda não é bem popular, entende? Mesmo dentro do meio adventista, mas nós temos certeza que ele vai ser, porque ele é um dos fundamentos exatamente do plano da salvação. Nós, assim, passamos a ter duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Porque nós sabemos, todos nós temos claro conhecimento de que Jesus Cristo tinha natureza humana e natureza divina. Porém, que nós, humanos, temos também as duas naturezas, ele não entra em um assunto de que está bem claro na mente da maior parte dos nossos irmãos. Então, lá no ventre de Maria foi criada uma nova raça no universo, a raça daqueles seres que têm natureza humana e natureza divina, e nós, graças ao nosso bom Deus, nós estamos lá
na natureza humana de Cristo, que formamos com ele, entende, uma unidade corporativa, e todos nós, então, fomos unidos à natureza divina, e esse, entende, é motivo de grande alegria para nós. Por isso que Jesus Cristo disse assim, quando ele já tinha ressuscitado: vai ter com os meus irmãos e dize-lhes. Então, ele nos chamou de irmãos, e nós sabemos, entender que para nós sermos os irmãos de Jesus, nós também devemos ter as duas naturezas. Veja, entende, como que no 1 de João, o apóstolo exclamou: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus, agora observa, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então, nós temos a natureza humana e a natureza divina unida em nós, porém ainda ela não se manifesta, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Saberemos que quando ele se manifestar, quando vier a volta de Jesus, seremos semelhantes a eles, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, nós estamos com esta grande expectativa de que esta realidade, quando ao dia da volta de Jesus, vai se tornar de conhecimento de todos. E nós trouxemos na última apresentação aquela ilustração a respeito do pintagol. O pintagol é um passarinho que é híbrido. Ele é a união da natureza do canário com a natureza do pintacilgo. E nós sabemos, entender que isso, então, também aconteceu em Cristo Jesus, porém, quando se uniu a natureza humana com a natureza divina, e depois a humanidade veio se desenvolvendo, e nós, então, temos, então, que Jesus Cristo, por ser nosso irmão, ele tem exatamente essa realidade que está nesse quadro. Ele passou a ter bilhões de irmãos. O que Jesus Cristo tem a nos dizer a respeito desta mesma realidade? Veja, entende que Jesus Cristo tomou assim, a iniciativa de nos instruir também nesse ponto. No Mateus, capítulo 22, nele tem a parábola das bodas. E a parábola das bodas, ela começa bem assim. Também. Houve um rei que celebrou as bodas de seu filho. E nós sabemos quem é o rei, é o Deus Pai, e o filho, entende, é Jesus, e as bodas, entende, é que de vez em quando alguém poderia, entende, supor assim, que as bodas significaria o casamento, a união com a igreja. Não, mas nessa parábola, a igreja não é representada como esposa nem como noiva. Nessa parábola, a igreja ela é representada apenas como uma convidada. Tanto assim, entende, que apareceu lá aquele, entende, que não tinha a veste nupcial. Entende? E como ele não tinha a veste nupcial, ele foi lançado fora. Então, nós vemos claramente que aqui nós temos estas bodas, não tem assim, relação nenhuma com a união de Jesus Cristo com a sua noiva ou com a sua esposa. Nós devemos, então, ter clara compreensão do que significa esse casamento, esta união. O livro Parábola de Jesus nos dá uma definição bem clara do que significam essas bodas. Na página 307, nós temos assim: pelas bodas é representada a união da natureza humana com a natureza divina. Então, veja, entender. Poderia repetir a citação, professor? No livro Parábolas de Jesus, 307, nós temos assim: pelas bodas é representada a união da humanidade com a divindade. Essas, sim, são palavras do Espírito de Profecia. Então, este casamento que houve, e agora Jesus Cristo, ele estava dizendo assim: houve um rei que celebrou as bodas do casamento, e depois, então, ele foi convidar, o rei mandou convidar as pessoas para elas irem a essas bodas. Entendeu? Então, o próprio Deus nos está convidando a que nós aceitamos o fato de que uniu-se a natureza humana com a natureza divina no ventre de Maria, e nós estávamos nesta união,
E agora ele está, então, pedindo para que nós aceitemos este fato de que, no ventre de Maria, quando se unia a natureza humana com a natureza divina, nós estávamos naquela natureza humana e nós também fomos unidos à divindade, que a gente aceite esse fato. E também outra parte significa entender que nós também devemos compreender bem o que significa essa roupa do casamento. E, além da roupa do casamento, também o que significa ter a roupa, mas mais importante, ou tão importante quanto ter a roupa, é nós usarmos a roupa. Porque se nós, por uma aventura, tivermos a roupa e a gente não a usar, nós vamos ter problema, porque aquele lá que foi expulso, ele não estava vestido. Uma coisa é eu ter uma camisa, a outra coisa é eu vestir a camisa. Então, nós devemos tanto... O irmão quer falar? Nós tanto devemos, então, saber o que significa ter a roupa, esta roupa que fala que é a veste nupcial, como também nós devemos usar essa roupa, usar a veste nupcial. Então, o que acontece quando a gente não a usa? E também, graças a Deus, o que acontece quando a gente usa essa veste nupcial? Então, a respeito dessa parábola, nós devemos ter bem claro na nossa mente o que é o casamento, o que significa esta roupa do casamento, ou seja, o que é o resultado daquilo que aconteceu depois que se uniu a natureza humana com a natureza divina em Cristo Jesus. Entendeu? O que aconteceu? Entendeu? E o que significa ter essa roupa, mas além de ter, o que significa usar esta roupa. Cada um de nós, todo e qualquer ser humano, está sendo convidado por Jesus Cristo para este casamento. Todos nós estamos sendo convocados a estarmos neste casamento. E o casamento, que significa? É participar da união da divindade com a humanidade. Quando é então que eu vou a este casamento? Exatamente quando eu me conscientizo de que de fato isto aconteceu, e quando eu então aceito. E quando é que eu aceito ir a este casamento? Exatamente na hora que eu aceito a Jesus como o meu Salvador. A maior parte das pessoas que passam pelo batismo, elas ainda não estão bem instruídas a respeito do que é que está acontecendo quando ele está aceitando a Jesus como o seu Salvador. Ele está aceitando a união da natureza humana com a natureza divina. Então, a união da natureza divina com a natureza humana pecaminosa nossa. E aqui entre nós devemos, de novo, então, fazer aquela ressalva, porque existe uma teoria de que Jesus Cristo teria assumido a natureza do Adão antes da queda. Se, por uma aventura, tivesse se unido no ventre de Maria a natureza humana com a natureza do Adão antes da queda, nós não poderíamos estar nessa natureza de Adão antes da queda. Então, o plano da salvação estaria completamente destruído. Então, a gente percebe o quanto o inimigo de Deus foi astuto quando ele criou essa... Então, o professor acredita que essa teoria pré-lapsariana destrói por completo o grande plano da salvação. Corretamente. Por causa do seguinte, irmão Maurício, se porventura tivesse sido a natureza do Adão antes da queda, que se uniu no ventre de Maria com a natureza divina, nós não poderíamos estar nela, porque nós temos uma natureza humana pecaminosa. Não teria sido a nossa natureza que teria se unido à divindade e o plano da salvação estaria completamente destruído. Esta foi, então, a sagacidade do inimigo de Deus quando ele criou essa teoria, essa heresia, que no livro de João, ele diz que esta é o ensinamento do anticristo. Exatamente, este é o ensinamento maligno, satânico, aonde nós teríamos, então, esta realidade de nós não podermos estar formando uma unidade corporativa com Jesus Cristo no ventre de Maria. Muito bem. Deus Pai, assim, está nos convidando a que nós participemos da união da natureza divina com a nossa natureza humana pecaminosa, ou seja, de todos os convites que Deus Pai já fez ao ser humano, eu creio que este é o mais significativo e o mais importante.
Ele está nos convidando e dizendo, vinde às bodas. Eu vou às bodas exatamente quando eu aceito esta realidade. E nós, logicamente, devemos aceitar, porque de todos os convites que Deus faz, eu não creio que um outro entende possa ser superior a este. Então, ter a roupa do casamento, a traje das bodas, ou a veste nupcial, representa o quê? A roupa significa a justiça de Cristo. E a justiça de Cristo, isto é, o que é que ele, sendo nós, sendo o segundo Adão, sendo o representante e o responsável por toda a raça humana, o que ele fez por nós? E o que é que Jesus Cristo fez, então, por nós? Ele, primeiro, nos uniu com a divindade, lá no ventre de Maria. Segundo, ele viveu uma vida vitoriosa. E quando ele viveu essa vida vitoriosa, nós estávamos nele e nós vivemos essa vida vitoriosa. E quando ele morreu na cruz, nós vimos no último encontro que nós tivemos, quando ele morreu na cruz, não foi um homem morrendo no lugar de todos os outros, não. Foram ele, sendo todos os homens, morreu na cruz, e quando ele morreu na cruz, nós morremos na cruz. Quando ele viveu, nós vivemos nele, e quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos nele, e quando ele está hoje exercendo o seu ministério no santuário celestial, nós estamos em Cristo Jesus, e por isso entendo que no livro de Efésios diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo, ou seja, quando Jesus Cristo foi e se assentou no trono de Deus, quando ele subiu aos céus, né, nós estamos em Cristo Jesus porque formamos com ele uma unidade corporativa. Isso, então, significa a roupa do casamento, ou seja, as consequências, o que é que aconteceu a partir da hora que no ventre de Maria se uniu a natureza humana com a natureza divina, da forma como nós vimos no nosso último encontro. Essa roupa, ou seja, a veste nupcial, já nos conferiu o direito ao céu. Hoje, o que está sendo... Sim? Sim, estamos ouvindo. Nos conferiu o direito. Isto, a roupa esta já nos conferiu o direito ao céu. Então, hoje, o que está sendo proposto ao ser humano é, você aceita ou você não aceita? Porque Deus Pai não quer de forma nenhuma obrigar alguém a aceitá-lo, e por isso que ele faz o convite, vinde às bodas, ou seja, aceite o meu convite a bem de que você seja um daqueles que vai ter parte na vida eterna. Muito embora o convite está sendo feito, quem é que vai estar lá na pátria celestial? Somente aqueles que vestirem a roupa, os que usarem constantemente essa roupa, porque aquele que foi lá no banquete, que estava sem a roupa, ele foi lançado fora. Então, nós sabemos, nós devemos ter clara consciência o que significa ter a veste nupcial, como é que eu passo a ter na minha mente a compreensão do que é a veste nupcial, mas mais importante do que isso, nós devemos saber o que significa vestir a veste nupcial, porque se nós tivermos a gente não estiver usando, nós vamos estar sem camisa, então, e nós vamos estar, então, sem o direito de nós estarmos lá na pátria celestial. Muito bem. Vamos, então, detalhar com bastante clareza o que significa, primeiramente, ter a veste nupcial. Então, e também, além de ter a veste nupcial, como é que a gente faz para tê-la? Então, relativamente à encarnação, nós aqui agora vamos ter uma recapitulação do que aconteceu na última reunião, quando nós estávamos falando o que significa estar em Cristo. Então, nós estamos tendo a veste nupcial, quando eu considero, que lá no ventre de Maria se uniu de fato a natureza humana com a natureza divina, eu estava também naquela natureza humana, Jesus Cristo era o responsável e o representante de toda a raça humana, e quando ele se uniu, eu me uni à divindade, entende? Ainda que hoje, que nem o apóstolo João deixou claro, e nós lemos há pouco, ainda não se manifesta essa realidade, mas isso não significa que essa realidade não exista. Entende? Essa realidade, ela é real, porém, ainda não se manifestou. Então, quando isso aconteceu, eu fui adotado como um filho do Altíssimo, irmãos de Jesus, com duas naturezas. E aquilo, então, que eu faço como membro da família humana e faço a qualquer outro membro da
família humana, eu estou fazendo ao irmão de Jesus, e por isso que Jesus Cristo, então, nos assegura que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso está no livro de Romanos 8:17. E também nós devemos, então, ter clara compreensão de que, legal e objetivamente, o mesmo aconteceu com relação ao meu próximo, seja ele fiel ou infiel. Por isso que Jesus Cristo disse assim, que aquilo que vocês fizeram a um destes mais pequenos dos meus irmãos, a mim o fizeram. Porque todos nós estamos nesta realidade. A única a condição que hoje está sendo colocada pelo Evangelho é: você aceita isso ou não? Então, relativamente à encarnação, o que significa ter a veste nupcial? É termos esta compreensão, de que lá no ventre de Maria, toda a humanidade se uniu e toda a humanidade hoje está objetivamente em Cristo Jesus, e isto daí faz com que todos os seres humanos sejam, de fato, irmãos de Jesus. Muito bem, com relação à sua vida vitoriosa, o que é que nós temos? O que nós temos é que, se nós estávamos em Cristo Jesus, quando ele estava fazendo os seus milagres, quando ele estava vencendo a Satanás, nós estávamos lá vencendo também, e esta consciência de que ele é um vencedor e que nós somos um vencedor em Cristo, significa, então, nós temos a veste nupcial com relação à sua vida vitoriosa. E isso daí, o que nos dá? Nos dá o direito de nós estarmos lá na pátria celestial. Quando eu considero que o que é a realidade de eu estar em Cristo, quando ele viveu aqui na Terra, então que eu fui vitorioso. Nós fomos vitoriosos quando Jesus Cristo foi vitorioso, da mesma maneira como Davi, e quando ele estava lutando com Golias. Quando o Davi venceu Golias, o que aconteceu é que todos os israelitas venceram. Todos eles foram vencedores porque eles estavam em Davi. Assim, então, quando Jesus Cristo também viveu, e quando ele aqui venceu o inimigo, todos nós o vencemos porque nós estávamos em Cristo. Então, isso tem a ver com o que significa termos a veste nupcial com relação à sua vida vitoriosa. E agora, com relação à sua morte na cruz, não foi um homem que morreu no lugar de todos os outros homens, não foi um pai bondoso que morreu no lugar do filho que tinha cometido um grave crime, não. Fomos todos nós que na cruz, quando ele morreu na cruz, nós morremos, e nós vemos na última vez, entende, que nós citamos diversas partes da Bíblia onde diz que nós morremos quando Jesus Cristo também morreu. Então, quando eu tenho a veste nupcial em relação à sua morte na cruz, eu estou consciente desse fato. A minha natureza humana foi crucificada na cruz. Quando ele foi crucificado, nós fomos crucificados, e quando ele, levou a humanidade toda à cruz, ele, por aquele ato, pôde perdoar todos os pecados. E nós também temos, então, esta mesma definição do que significa perdão. Em inglês, perdão é forgiving. Giving, nós sabemos que é dar em inglês, e for significa para, ou seja, o perdão é doar para, ou seja, é uma troca, é um escambo. Eu entrego para Jesus Cristo as minhas injustiças, os meus pecados, e pela bênção de Deus, ele dá de bem para mim, ele troca comigo e me dá a sua justiça. Isso significa o perdão, doar por perdão. Muito bem. Nós também temos que entender esta mesma realidade de que, uma vez que isso aconteceu, nós devemos ter para com aquele que nos ofende, aquele que nos prejudica, uma atitude compassiva e uma atitude de perdão. Então, se nós temos isso dentro de nossa mente, nós estamos, então, tendo, relativamente à sua morte na cruz, nós estamos tendo a veste nupcial, ou seja, nós temos essa compreensão. Relativamente à sua ressurreição, quando ele ressurgiu, nós ressurgimos nele em novidade de vida, ou seja, nós ressuscitamos. Por isso que o batismo é como se fosse um sepultamento e logo em seguida uma ressurreição. Então, tendo a roupa nupcial, quando eu
conservo na minha memória a realidade de que eu sou uma nova criatura em Cristo. Está no livro de Coríntios 5:17, e que eu passei pelo novo nascimento. E o que aconteceu, então, quando eu passei pelo novo nascimento, entendeu? Quando passei pelo novo nascimento, houve exatamente a ativação da natureza divina que ela estava em mim objetivamente. Agora ela passa a ser subjetivamente, ou seja, eu passo a ter esse tipo de experiência, e é por isso que daí, no Espírito Santo, pode criar, num ser pecaminoso como nós, as tendências ao bem. Entendeu? As tendências ao bem é exatamente a manifestação da natureza divina em nós. E que assim também, então, que pela fé no poder da palavra, nós podemos, então, ser perfeitamente vitoriosos sobre as nossas tendências quando nós permitimos que Jesus Cristo venha viver a sua vida em nós. Isso está no livro de Gálatas 2:19-21. E que relativamente ao seu ministério no santuário celestial, nós estamos tendo a veste nupcial quando nós estamos cientes de que quando ele está lá hoje no Santíssimo, nós estamos nele porque nós formamos com ele uma unidade corporativa que ela está ainda vigente. Então, eu devo também, então, permitir que ele me torne, pela fé, um vencedor sobre o nosso ego. Então, o que significa vestir a veste nupcial, usar a veste nupcial, e como isso se realiza? Então, recapitulando, ter a veste nupcial significa nós sabermos que em todos os atos de Cristo Jesus, nós estávamos nele, seja na encarnação, seja na vida, seja na morte, seja também na ressurreição ou no seu ministério no santuário celestial, e em tudo aquilo que Jesus Cristo ainda vai fazer durante toda a eternidade, nós continuamos fazendo parte desta unidade corporativa, e tudo aquilo que ele fizer, nós vamos estar em Cristo Jesus também ele fazendo. Isso significa ter a veste nupcial. Mas ter uma camisa não significa que eu estou vestindo esta camisa. Então, o que significa vestir? Usar a veste nupcial. E como é que isso se realiza? Então, como nós percebemos, ter a roupa, ter a veste nupcial, ainda está situado dentro da teoria do Evangelho. Mas nós sabemos que a teoria sozinha, ela é importante, muito importante. Porém, ela não é suficiente. Além de nós termos, nós também precisamos saber o que significa nós estarmos vestidos pela veste nupcial. Porém, só a teoria, ela não é suficiente. Nós precisamos ter, é uma condição necessária, porém, não é uma condição suficiente. Então, ter a roupa nupcial, além, sabendo que ela é extremamente importante, mesmo assim, nós devemos saber bem claro o que significa vesti-la, usá-la. Então, ter a roupa de casamento é exatamente sinônimo de estar em Cristo. Você lembra que Jesus Cristo diz assim, se vós estiverdes em mim e eu estiver em vós. Ele, logo depois, isso ele fala no versículo 5 de João 15, mas no versículo 7 ele troca e diz assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Então, ter a veste nupcial é nós termos Jesus Cristo dentro de nós. Ter a veste nupcial apenas significa ter fé naquilo que ele fez por nós. Agora, usar a veste nupcial significa ele estar vivendo a sua vida em nós. Significa nada mais do que Deus Pai revelar seu Filho em mim. O livro de Gálatas 1:16, o apóstolo diz que aprove a Deus Pai revelar seu Filho em mim. Revelar seu Filho em mim significa eu estar vestido com veste nupcial. E significa ele viver a sua vida perfeita em nós, que em outras palavras significa a gente ser enjesuizado. Nós, lamentavelmente, temos a experiência de, às vezes, vermos alguém que está sendo endemoniado. E quando um de nós fica nervoso, não é nada mais do que esta triste realidade. Nós estamos sendo endemoniados, ou seja, governados pelo inimigo de Deus. E nós sabemos que em todos os instantes não existe ponto morto.
Não existe uma hora em que eu não estou nem em Cristo, nem no inimigo. E a toda hora nós estamos sendo enjesuizados ou endemoniados. Então, ter a veste nupcial, ou vestir a veste nupcial, significa exatamente nós termos a realidade de Gálatas 2:20. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso então significa vestir a veste nupcial, que é nada mais do que vestir-se de Cristo. E onde tem isso aí? Em Romanos 13:14 nós lemos esta mesma realidade. É estar vestido com o linho finíssimo, resplandecente e puro. Nós lembramos de que existe a contrapartida deste linho finíssimo, resplandecente e puro. Exatamente está no livro de Isaías, no capítulo 64, no versículo 6, onde fala a respeito dos trapos de imundície. Então, estar vestido com o linho finíssimo significa nós estarmos enjesuizados. E estarmos vestidos com as vestes daquelas do trapo de imundície significa nós estarmos sendo endemoniados. Lamentavelmente. Então, percebe o quanto que é importante nós estarmos vestidos com a veste nupcial. E é por isso que lá naquela ceia, quando entrou alguém lá que não tinha a veste nupcial, o que ele tinha? Exatamente, ele estava com os trapos de imundície. E com os trapos de imundície, ele foi lançado fora por causa do quê? Porque ele rejeitou a Cristo Jesus. Ele não era alguém, entende, que tinha aceito que Jesus Cristo fosse viver a vida dele exatamente em todos os momentos da sua vida. E agora, mais uma outra parte que nós também temos dentro do nosso jargão, adventista, o jargão cristão, é estar trajado com a justiça de Cristo. Estar trajado com a justiça de Cristo é nada mais, nada menos que Gálatas 2:20. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Exatamente isto que nós vemos. E é nada mais do que o como, ou seja, como se faz para que isso se torne uma realidade na nossa vida, que vai ser exatamente o tema que nós vamos ter na nossa próxima reunião. Estar vestido, para estar vestido, a ajuda de quem é que nós necessitamos? Isto aqui é extremamente importantíssimo. Nós não temos condições nenhuma de nos vestir por nós mesmos. Nós necessitamos da ajuda do Espírito Santo. Na verdade, é o Espírito Santo que nos veste com a sua roupa. E onde é que nós temos isto? Em Isaías 61:10, onde diz assim: sobremaneira me regozijarei em Yahvé, porque ele me vestiu de veste de salvação. Cobriu-me com... Amém. Qual é o texto, professor? Como? Qual é o texto bíblico, Isaías? Isaías 61:10. Sobremaneira me regozijarei, porque ele me vestiu de veste de salvação, cobriu-me com o manto da sua justiça. Ora, o manto da sua justiça é nada mais, nada menos do que a veste nupcial. Então, nós não temos condições nenhuma de nós fazermos esse tipo de realidade. Nós apenas poderemos ser uma parede, que nem o pastor Jones ensina, nós podemos ser uma parede sobre a qual o arco-íris está projetado, mas a parede não tem condições nenhuma dela produzir o arco-íris. Esse é um fenômeno que nós não temos condições nenhuma de ser. Aquilo que o apóstolo escreveu e aquilo que é a realidade. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, ou em outras palavras, em Gálatas 1:16, onde ele diz: aprove a Deus Pai revelar seu Filho em mim, ou seja, o máximo que eu posso fazer em todo esse processo é ser uma parede sobre a qual o arco-íris é projetado, nada mais, nada menos. Logicamente que para isso nós necessitamos de todo o nosso esforço, porque o cristianismo não tem nada a ver com o quietismo, que significaria, eu fico aqui quietinho, tudo bem tranquilo, entende? Deus faz tudo por mim. Nós temos que unir o nosso esforço, o máximo do nosso esforço, junto, logicamente, com a fé, naquilo que Deus Pai nos ensina a respeito da palavra de Deus. Nós somos capazes nós somos incapazes por nós mesmos de nos manter vestidos. Ali está escrito capaz, mas isso está errado, tá?
Nós somos totalmente incapazes por nós mesmos de nos manter vestidos, ou de mesmo de trazer à memória uma palavra, entende, da Bíblia, uma citação que ela nos viesse a trazer em nós a vitória. A vitória sempre de Cristo Jesus em nós, entende? Por isso que ele falou assim, se vós permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser, qualquer tipo de vitória sobre o pecado, e vos será feito por quem? Ele não diz assim que vocês vão fazer, vos será feito exatamente pela palavra, e nós vamos ver isso na próxima vez. Nós somos servos inúteis, isso está no livro de Lucas 17:10. Somos incapazes de nos manter conscientes a respeito da roupa de casamento e, obviamente, também de nós nos lembrarmos uma porção da palavra de Deus para sermos vitoriosos na hora que nos vem uma tentação. Então, o que é que nós temos? Nós fomos às bodas, ok? Então, significa nós estarmos em Cristo, correto? Nós estamos vestidos, significa Jesus Cristo está vivendo a sua vida em nós. Nós estamos na natureza humana de Cristo quando se uniu a natureza humana com a natureza divina, e significa que nós estamos indo às bodas relativamente à encarnação. Nós fomos unidos à divindade. Então, se nós temos uma natureza divina, o que nós somos? Vamos deixar que o próprio Jesus Cristo nos dê essa resposta correta? Porque aqui está um ponto de que normalmente a gente não ouve o púlpito nosso entender discorrer a respeito. Se nós temos natureza divina, e de fato está comprovado que lá no ventre de Maria se uniu a natureza humana com a natureza divina, e nós estávamos naquela natureza humana, então o que é que de fato entende é um ser humano? Aquele entende que às vezes entende, a gente tem a tendência a desprezar como sendo uma pessoa humilde, uma pessoa assim, uma pessoa assada, de vez em quando ele está sendo drogado, ele está entregue às drogas, ou de vez em quando ele está em adultério, ou em roubos, ou em corrupção, entende? Mas quem é exatamente este ser humano? Vamos deixar entre que o próprio Jesus Cristo nos dê esse tipo de resposta, porque a resposta é tão importante, que se não fosse ele para dar, todos nós iríamos chamar entre alguém que a desse de louco, e o sujeito ele ficou pirado, né? Porque agora ele pensou que ele era alguma coisa que é um absurdo. Mas nós vamos deixar que Jesus Cristo nos dê esse tipo de resposta, e nós esperamos que quando ele nos dá esse tipo de resposta que nós vemos, nós não vamos desprezar a resposta que ele vai nos dar. Muito bem. Jesus Cristo, ele falou lá para os judeus que ele era filho de Deus. E quando eles entenderam, de fato, ele tinha declarado isso, que ele era filho de Deus, eles falaram, nós vamos pegar em pedras e nós vamos te apedrejar porque tu falas uma blasfêmia, porque se tu sendo só um homem, agora entendo que tu fala entre que tu é filho de Deus. Olha como é que Jesus Cristo se defendeu. Isso está no livro de João 10, 34 e 36. Respondeu Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Esses deuses, a quem veio a palavra de Deus, seja aquele que aceitou o plano da salvação, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis vós, tu blasfêmias, porque dizes, eu sou Deus? Eu vou ler de novo, porque isso daqui, que nem eu falei, normalmente o nosso púlpito nem toca, porque diz isto daqui, é uma coisa real, não pode ser de forma nenhuma realidade, mas aqui está o próprio Jesus Cristo se defendendo e dizendo, mas nos Salmos já não está escrito assim, no Salmo 82, vós sois deuses? A palavra que ele usa aqui é teos, e teos significa exatamente a suprema divindade. Ele diz, não está escrito vós sois deuses? Se ele chamou deuses a quem veio a palavra de Deus, a Escritura não pode ser anulada. Aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo, de vós dizeis tu blasfemas, porque disse, eu sou o Filho de Deus. Eu digo para toda a sinceridade com vocês, que se por acaso tivesse sido um ser humano que tivesse falado, ou pretendido se defender dessa forma ali, ele seria, de fato, apedrejado como um blasfemo.
Nós sabemos que Jesus Cristo ele foi nomeado como Filho único de Deus até a cruz. Até a cruz ele é dito, entende, que ele é o Filho único. Depois da cruz, ele é nomeado como o primogênito dos mortos. Está lá no livro de Romanos 8, depois, entende, nós vamos enviar para vocês esse PDF aqui, entende, depois poderão, entende, pegar e olhar estas citações, aonde Jesus Cristo, uma hora ele se diz que ele é Filho único, ele é apresentado como Filho único, e logo depois ele é apresentado como o primogênito dos mortos, ou seja, o primeiro filho da família divina humana, o primeiro filho, e ele tem muitos irmãos. Se Jesus passou, então, a ter bilhões de irmãos, o que aconteceu com o trio celestial? Inicialmente, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Agora o Filho tem bilhões de irmãos. O que aconteceu, então, com aquele trio celestial? Que a estimativa que nós temos hoje, entende, pelos estudiosos, é que cerca de 50, não foi 150, 150 bilhões de seres humanos viveram na face da Terra. Então, se 150 bilhões viveram na face da Terra, nós temos o quê? Nós temos, ainda que o caminho seja estreito, e que são poucos aqueles que vão aceitar o plano da salvação, que são poucos aqueles que vão estar lá na pátria celestial, mas eu creio entre que mesmo assim vai dar bilhões. Então, se nós tivermos lá na pátria celestial bilhões de irmãos de Jesus, o que é que de fato então acontece no plano da salvação com o trio celestial? Aquele primeiro Pentagol agora ele tem bilhões de Pentagols que são todos irmãos dele. Amém? Então, nós sabemos que nós temos esse tipo de realidade. E quando nós olharmos para um ser humano, é muito interessante que a gente olhasse aquilo que tem no livro de Gálatas, no livro de Coríntios, no capítulo 5, 16 e 17, onde ele diz assim, que se nós antes olhamos a Cristo Jesus apenas como um ser humano, agora a gente já não olha mais assim. Se antes nós olhamos, então, para o ser humano, aquele que está numa situação muito triste, muito debilitada, muito sendo assim, oprimido ou dominado por Satanás, ele tem potencialmente essa realidade dele ser um irmão de Jesus e ele tem a possibilidade dele também vir a aceitar a natureza divina. Então, de termos a nossa natureza divina, o que é que Ellen White fala a esse respeito? Porque nós sabemos, entender que, eventualmente, alguém diz o seguinte, não, mas esse versículo da Bíblia de João 10:34, ele poderia ter uma compreensão assim, uma compreensão assada, não é bem assim desse jeito? Vamos ver, entender, o que Ellen White fala a respeito? Olha, entender, aqui uma citação dela. O homem tem a certeza de que pode tornar-se participante da natureza divina, como Cristo tornou-se participante da natureza humana. Ele não está falando a respeito do caráter, né? Ele está falando exatamente da natureza humana pecaminosa. Jesus Cristo veio participar da nossa natureza humana pecaminosa. Ele uniu a natureza divina com a natureza humana. Agora vem Ellen White e diz o seguinte, o homem tem certeza de que pode tornar-se um participante da natureza divina, como Cristo tornou-se um participante da natureza humana. Eu creio que com essa a gente já podia encerrar essa nossa apresentação. Alguém disse, será que não é erro de tradução? Será onde é que está esse tipo de citação? Porque isso aqui, entende, é extremamente novo. Entende? Olha uma outra citação. Cristo tornou-se um conosco, a fim de que pudéssemos tornar um com ele, onde? Em divindade. Cristo tornou-se um conosco, a fim de que pudéssemos tornar-nos um com ele em divindade. Então, o que é que aconteceu, então, no ventre de Maria? Se uniu a natureza humana com a natureza divina, e nós estávamos lá naquela natureza divina, na natureza humana, e nós fomos unidos. E por isso, então, que nós somos participantes da natureza divina, e por isso que Jesus Cristo falou assim, não está escrito na vossa lei, vós sois deuses? Olha outra citação. É privilégio de todo o crente em Cristo possuir a natureza de Cristo, uma natureza bem acima da que Adão perdeu pela transgressão. Nós sabemos que nós temos muitos irmãos que dizem
importante, que aquilo que nós vamos ter, aquilo que os remidos vão ter lá na pátria celestial, é exatamente aquilo que Adão perdeu. Sim, eles vão ter aquilo que Adão perdeu, mas eles vão ter muito mais, extremamente mais. Olha outra citação. Grande quanto seja a vergonha e a degeneração pelo pecado, ainda maior será a honra e exaltação pelo amor do Redentor. Aos seres humanos que lutam por conformidade com a imagem divina, será concedido um suprimento do tesouro celeste, uma excelência do poder que os colocarão acima dos próprios anjos que jamais pecaram. Outra, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, erguerá a sua igreja, glorificando-a com Cristo como sua esposa, acima de todos os principados e de todas as potestades, acima de todo nome que se nomeia, não somente neste mundo, mas também nas cortes celestiais. Mais uma, a natureza que Cristo tomou sobre si mesmo, ou seja, a nossa natureza humana pecaminosa, ele estava agora a ponto de levá-lo ao alto, mesmo ao trono de Deus. Em assim fazendo, ele conferiu à raça humana, então, uma honra que nós falhamos em avaliar. Mesmo os anjos não são assim honrados. Os privilégios assegurados aos filhos de Deus são sem limites. Estar ligado com Cristo no universo do céu e dos mundos não caídos é adorado por todo o coração, e seus louvores entoados por toda a língua, ser filhos de Deus, usar o nome, tornar-se membro da família real, achar-se sobre a bandeira do príncipe Emanuel, rei dos reis e senhor dos senhores. Jesus ascendeu ao Pai como representante da raça humana, e Deus levará os que refletem a sua imagem para que contemplem a sua glória, e o que mais? Que dela participem, dela partilhem. Os remidos têm para com Deus uma relação ainda mais sagrada do que os anjos que nunca caíram. Amém? Mais uma outra, Cristo curvou-se em igualdade, não, Cristo curvou-se em inigualável humildade, a fim de que, em sua elevação ao trono de Deus, pudesse levar os que nele creem a um lugar com ele em seu trono. Outra citação mais, a verdade, a preciosa verdade é para santificar, subjugar, refinar, elevar e, finalmente, exaltar-nos a um assento à destra da majestade dos céus. E como nós já dissemos, nenhum de nós vai se sentar no trono de Deus apenas como sendo um homem apenas, entendeu? Nós vamos nos assentar, se nós estivermos entre os remidos, exatamente porque nós tivemos a união da nossa natureza humana com a natureza divina. Cristo pede para o seu povo não somente perdão e justificação amplos e completos, mas participação em sua glória e assento no seu trono. Mais uma outra citação, livro de O Senhor Logo Vem, Meditação Matinal de 1977, página 347. Pode qualquer promoção terrestre conferir honra idêntica a esta? Ser filhos de Deus, filhos do Rei Celestial, membros da família real. Então, percebe-te que é aquele trio celestial, que eram apenas, entendeu, Pai, Filho e Espírito Santo, a partir da hora que Jesus tem bilhões de irmãos, o que entende que acontece, entende que nós agora temos exatamente a realidade de que o trio celestial se multiplicou muito. Você lembra que ainda tem a parábola das minas? A parábola das minas é bem rapidinho, entendeu? Ele entregou uma mina para cada um, que significava o quê? O corpo, a vida, os talentos e os bens, falou, negociem com ela. Quando ele voltou, um se apresentou dizendo, a tua mina rendeu 10. Ele falou, ótimo, entendeu? Você agora vai ser governador de 10 cidades. Outro disse, a tua mina rendeu 5. Ele diz, ótimo, agora, entendeu? Você vai ser governador de 5 cidades. A pergunta é, quem são os habitantes dessas cidades? Não podem ser os reis, não vão ser os governadores. Então, nós sabemos que Jesus Cristo falou assim no livro do Apocalipse, ao vencedor, o que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Quais nações? Exatamente os mundos não caídos e os anjos que nunca foram desleais a Deus. Os remidos vão ser aqueles que vão ser os
governadores destas cidades. Ao vencedor da lei, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, com cetro de ferro os regerá. E o cetro de ferro exatamente é a lei de Deus, e a regra que existe lá na pátria celestial, exatamente essa daqui. Eu vim para servir e não para ser servido. Então, esta exatamente é o cetro de ferro que os remidos vão estar usando no exercício do seu governo lá na pátria celestial. Então, o que aconteceu com o Adão? Quando Deus Pai consentiu que o Adão fizesse a transgressão, que trouxe essa desgraça tremenda sobre a face da terra e sobre a realidade do ser humano, quando isto aconteceu, abriu a oportunidade para Deus Pai manifestar um amor que os mundos não caídos e todos os seres inteligentes nunca teriam sonhado em ver. Ou seja, ele fez entender exatamente este tipo de realidade. Nós tivemos a bênção, então, de que Deus Pai, na hora que o homem caiu, ele veio a colocar o homem acima dos próprios anjos. Ou seja, quando Adão foi criado, ele não era filho de Deus, ele era uma criatura feita de barro. Mas Deus Pai tomou este ser feito de barro, em razão daquilo que o inimigo tinha lhe feito, abriu uma grande oportunidade para Deus Pai nos beneficiar de tal forma que ele nos constituiu seus filhos. Então, se alguém ainda não agradeceu a Deus por ele ter consentido com a queda de Adão, é porque ele ainda não veio a compreender o que é que o consentimento de Deus Pai, o que é que abriu de possibilidade para o ser humano. Pois o próprio Filho do Homem, disse, ele não veio para servir, mas para ser servido. Então, o que nós temos? Quando nós, então, viemos a compreender a realidade daquilo que Jesus Cristo falou em João 10:34, vós sois Deus, isto aí faz o nosso coração pulsar de alegria. E quando o inimigo vem, então, e ele quer que a gente venha satisfazer o ego e renuncia a esta realidade, a possibilidade de nós estarmos lá, sentarmos no trono de Deus, a gente deve dizer assim para o inimigo, vá castigar formiga, não? Muito bem. Então, lá no dia da volta de Jesus, os remidos vão começar a sentir, sendo manifesta neles, a natureza divina. Então, nós devemos, de fato, termos isto em mente, o que significa a realidade do plano da salvação. E, lógico, nós devemos ter como um objetivo levar esse tipo de conhecimento aos nossos irmãos e também, logicamente, aos de fora. Porque está escrito no Salmo 126, no versículo 1, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações, se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E, com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso nós estamos alegres. Como está escrito no livro de Coríntios 2:9. Nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, esta é exatamente a nossa realidade. Nós somos irmãos de Jesus e o trio celestial se multiplicou de uma forma que hoje são bilhões de irmãos. Amém? Então, meu amigo Maurício, essa ainda era a nossa apresentação e nós concluímos hoje o nosso trabalho aqui feito. Podemos fazer a Deus. Não, eu acho que os amigos ainda vão questionar. Não sei se então, temos aqui essa abertura para perguntas. Podemos sim? Pois não? Certo. Perfeito, então foi assim a abordagem. Agora vamos conceder momentos para os irmãos colocarem suas dúvidas. Acredito que
durante a abordagem possa ter surgido algumas dúvidas, algumas questões, e porque eu também tenho perguntas por fazer. Perfeito. Então, amigos, nós vamos aguardar as vossas questões, vamos conceder mais ou menos 5 minutos, enquanto aguardamos as vossas perguntas. Queremos agradecer ao professor, né, por essa bela abordagem, louvado seja Deus. De fato, eu entendi muito sobre a parábola das bodas. Já voltamos daqui a 5 minutos, vamos para uma trilha musical, e enquanto isso, aguardamos as vossas questões. Коли ти
soul. It is well with my soul. Ótimo, ótimo, estamos assim de volta. E sem mais perca de tempo, vamos emitir a primeira pergunta ao ancião Zanella. O ancião falou muito de unidade corporativa, sei que já explicou isso nas lições passadas, mas nós queríamos compreender assim, em poucas palavras, afinal de contas, o que é isso, unidade corporativa? Será que a unidade corporativa significa também isso que nós abordamos aqui, como tornar-se participantes da família de Deus? Desculpa, aqui nós temos hoje, o dia de São Cristóvão, tem participação dos motoristas aí, entendeu? Estão fazendo bastante barulho aqui nessa nossa cidade aqui, e eu creio entender que vocês também aí, vocês estão ouvindo o som das buzinas. Então eu não compreendi bem, irmão, eu não compreendi bem a sua pergunta, por favor, você poderia repeti-la? Certo, repito, o professor poderia explicar em poucos minutos o que é unidade corporativa? Ok. Unidade corporativa. Nós usamos, entende, uma ilustração, entende, para que ficasse mais claro. Quando nós temos uma gata que está prenha, ela tem os gatinhos dentro de si. Então, ela e os gatinhos formam uma unidade corporativa. A hora que a gata pula, os gatinhos estão pulando junto. A hora que ela corre, estão fazendo a mesma coisa. Então, os gatinhos e ela formam uma unidade corporativa. Quando o nosso presidente, hoje aqui o nosso presidente é o Lula, e quando o nosso presidente vai lá numa nação, ele faz um acordo, nós estávamos na pena dele quando ele assinou aquele acordo, ou seja, nós e o presidente formamos uma unidade corporativa. E graças a Deus, então, nós viemos formar uma unidade corporativa, tanto com Adão, como também com Jesus Cristo. Certo, obrigado. Hoje falamos da parábola das bodas, para os que chegaram agora, Mateus 22, onde o professor falou um pouco sobre as vestes nupcial, e podemos compreender claramente que diante desta parábola, afinal de contas, somos servos inúteis, né? Porque não conseguimos nos vestir, é necessário que o Senhor nos vista. Professor Zanella, como é que nós podemos entender a nossa inutilidade nesse processo aqui de salvação? Pois é exatamente aquela ilustração da parede do arco-íris, né? O arco-íris, ele pode ser projetado numa parede, mas a parede não pode, de forma nenhuma, produzir esse arco-íris. Como nós temos, nós mesmos, quem é que nós somos originalmente? Originalmente nós somos o nosso eu. O nosso eu é uma má árvore, e a má árvore ela não pode produzir bons frutos. Então, por isso que nós somos inúteis. Por causa que nós mesmos não temos habilidade e não temos condição nenhuma de termos um único motivo altruísta. Nós não temos nenhuma condição de produzir algo que pudesse ser avaliado por Deus e o nosso Deus poder dar a sua aprovação. Para todo tipo de atividade entende, que Deus Pai pudesse aprovar, a única alternativa que nós temos é que, se por uma aventura o próprio Espírito de Deus age em nós, então nós podemos até fazermos uma oração. Se o Espírito de Deus age em nós, nós até podemos ter um motivo correto. Porém, se porventura nós não tivermos a ação do Espírito Santo, nós temos as palavras de Jesus, que é uma má árvore, que somos exatamente nós, a nossa natureza humana, o nosso ego, ele não pode produzir bons frutos. Então, por isso, irmão Maurício, é que nós somos inúteis. Jesus Cristo falou, nós sois servos inúteis. Entendido. E já para terminar, então, concedo 2 minutos para fazer considerações finais, mas em cima dessa pergunta, né? As perguntas vão entrando.
eu queria fazer a última pergunta e os amigos também vão entrando com as perguntas. Eu não sei se o professor me concede a permissão de acrescentar umas questões. Pois não. Tá bem. Então, nosso amigo Sukina, que está aí do outro lado, pergunta assim: os pré-lapsarianos, ao falarem que Cristo chorou, teve fome, sede, tristeza e cansaço, e que é um fato, será que não estão a defender a natureza bilapsariana? Ele tenta depois aqui dizer, por outra, quando se defende a posição pós-lapsariana de Cristo e ao mesmo tempo se afirma que ele, Cristo, não veio com a mente de Adão caído, também não está a se defender a natureza bilapsariana? Eu não sei se o professor conseguiu compreender aqui, mas a pergunta do irmão está assim: será que a teoria pós-lapsariana e a pré-lapsariana não caem em algum momento no bilapsariano, tipo uma mistura de um pouco daquela teoria, um pouco dessa teoria? Sim, existe exatamente uma teoria entre que diz que Jesus Cristo teria como se fosse três naturezas: a natureza divina, a natureza do Adão antes da queda e depois da queda. Entende? Mas isso não tem lógica nenhuma. Entende? Ninguém poderia ter duas naturezas. Aquilo lá foi, entender, vamos dizer assim, uma dedução humana sem nenhum tipo de comprovação, não tem nada do Espírito de Profecia, não tem nada da Bíblia que pudesse dizer que Jesus Cristo tivesse, entender, três naturezas, agora, entender, a natureza humana divina, a natureza divina, a natureza do humano antes da queda e também depois da queda. E nós vimos claramente que se por uma aventura o Jesus Cristo tivesse vindo com a natureza do Adão antes da queda, o que teria acontecido é que o plano de salvação estaria completamente destruído, porque nós não poderíamos estar em Cristo. E se nós não pudéssemos estar em Cristo, todo o plano de salvação ele está totalmente destruído. Então, a gente deve então aí reconhecer aquilo que a Bíblia fala, aquilo que o Espírito Profecia fala, e não tomarmos da forma como com muita sagacidade se faz, de tomar as citações do Espírito Profecia que se relacionam à natureza, a natureza humana com as tendências hereditárias e aplicá-las às tendências cultivadas, e também fazer o inverso, e aí cria um tipo de confusão, e daí uns e outros buscam dizer que o Espírito Profecia se contradiz, e coisa assim. Na verdade, não existe nenhum tipo de contradição, e se nós pegarmos um capítulo do livro Anitta, que nós estivemos, assim, colecionando, quando nós vemos aquele capítulo, o título dele é O Homem Jesus, a gente faz uma boa distinção entre essas duas tentativas que existem de tomar uma citação que fala a respeito das tendências hereditárias e querê-las aplicar nas tendências cultivadas, ou fazer o inverso, exatamente para criar esse tipo de ilusão, ou esse tipo de heresia de que Jesus Cristo então teria vindo com uma natureza humana diferente daquela que ele veio. Perfeito. E também acho que o argumento ficaria mesmo sem lógica, porque na face da Terra não tem nenhum ser humano com essa natureza, e Cristo veio representar a humanidade, né? Então, isso nos levaria a pedir provas de um ser humano que seja ambilapsariano, ou seja, que tenha essas duas naturezas juntas. Obrigado pela resposta, professor. Assim, sim. E sempre que na Bíblia aparece a palavra carne, referindo-se à natureza do homem, sempre está se referindo à natureza pecaminosa. Pecaminosa. Numa dessas citações que se referisse à natureza do Adão antes da queda. Porque às vezes, professor, as pessoas confundem muito o termo natureza, a palavra pecaminosa, né? Acabam por se esquecer que a natureza pecaminosa é simplesmente uma expressão atribuída à humanidade, né? A humanidade pós-queda. Exato. Certo. E aqui vai a última questão, então. Como é que devemos ser vestidos? O professor já nos mostrou aqui de forma clara que nós somos incapazes para vestirmos esta veste nupcial que está aí diante de nós, e Deus é quem tem essa responsabilidade. Então, como é que devemos ser vestidos? O que é necessário fazer para sermos vestidos? Olha, exatamente, irmão Maurício, exatamente nós vamos ter a próxima reunião que vai fazer, vai falar
exatamente como é que faz para que a gente venha ser revestido de Cristo Jesus. Esse vai ser então, o tema da nossa próxima reunião. Perfeito, Valeu? perfeito. Então, certo. Então, assim, ficamos mais curiosos já para a próxima emissão. Professor, queremos agradecer muito pelo tempo que disponibilizou. Obrigado mesmo, que o Senhor continue o abençoando e andando consigo. Nós não temos linguagens para agradecer. Deus seja louvado por tudo. Olha, eu é que fico agradecido pelo convite e também agradecido pelo interesse que os irmãos ali têm de nós nos inteirarmos mais a respeito dessas realidades do Evangelho Eterno, que exatamente é a mensagem de 1888. Nós sabemos que quando nós estivermos na face da Terra um número significativo e representativo de todas as etnias, de todas as raças, de todas as nações, nós vamos ver Jesus Cristo voltando nas nuvens dos céus, e nós estamos muito alegres, porque, irmão Maurício, isso então vai acontecer bem logo agora, viu? Amém? Então, eu queria agradecer a Deus, e se o senhor permite, então agora eu vou fazer a oração final, pode ser? Com toda a permissão, sim. Nosso Pai, nosso Deus querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por esses momentos que nós estivemos aqui examinando a realidade do Evangelho, a realidade do plano da salvação, ao seu imenso amor em tomar o pó da terra e constituí-lo seu filho e torná-lo candidato a se assentar no seu trono. Queremos, em nome de Cristo Jesus, muito lhe agradecer, porque o nosso Deus, em sua misericórdia e bondade, consentiu que Adão viesse a tomar o partido do inimigo, porque isto abriu a possibilidade do nosso Deus manifestar a profundidade e a extensão do seu amor, que é incompreensível para cada um de nós. Te agradecemos e rogamos pelos nossos irmãos que estão lá em Angola, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado e até a próxima. Valeu. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Amém. E também quero aproveitar, agradecer a todos vocês que nos acompanharam. Vou mandar abraços para todos que estão aí do outro lado. Mandar abraços para Cláudia Ximenes. Obrigado, Cláudia, pela tua presença. Débora Silva, muito obrigado, Débora. A Suquina, obrigado. Fátima Silva, obrigado. Dadilena, a partir de Moçambique, obrigado. Josefa Ribeiro, muito obrigado. Casal Mulimbeno, a partir da Lunda Sul, Saurimo, obrigado. Caleb, Deus seja louvado pela tua existência. Para os irmãos que não sabem, o Caleb é o nosso resumista, né? Ele tem estado sempre aí do outro lado para resumir os conteúdos que o nosso convidado vai passando, de maneira a facilitar aquelas pessoas que, né, não têm oportunidade de acompanhar desde o princípio ao fim. Então, eles vêm aí e encontram o resumo por escrito. Joel Menezes, abraço para você, meu querido. Volte sempre, que o Senhor abençoe muito a tua família. Então, receba aí os nossos calorosos abraços, irmão Joel Menezes. Mando também para a mãe Ana Ribeiro, ela que tem estado aí do outro lado, a dar sempre garra, força. Obrigado. E vou mandar também para Suquina, já mandei, obrigado, Suquina. Mando também para Mário Dias, espero que tenha terminado aqui a transmissão, obrigado. Lilian Ramos, muito obrigado. Márcia Cipital, que foi a primeira a estar presente aqui, obrigado. Então, queridos brasileiros, moçambicanos, portugueses e outros que nos acompanham de outros pontos do universo, recebam as minhas mais calorosas saudações. E o último recado que eu quero deixar é que pela semana virá o Oficina de Mulher. Repito, pela semana vem aí o Oficina de Mulher e com um tema interessante. Então esperamos aí pela sua presença e pelo carinho da sua audiência. Deus seja louvado e estamos juntos